E eu quero que você se mantenha muito atento ao que nós vamos ministrar agora. Pegue sua agenda, pegue papel e caneta. A igreja está em sua casa é um local de culto, e a presença do Senhor está aí, e nós temos sido tremendamente edificados. Abra comigo tua Bíblia no livro do Eclesiastes, no capítulo de número 3. Abra comigo o livro do Eclesiastes, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 7. Ou melhor, até o verso de número 8, perdão. Bíblia aberta, texto na tela, vamos juntos. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Olhe para mim e diga comigo: tudo tem o seu tempo. Você pode repetir isso, por favor? Tudo tem o seu tempo. Muitas vezes, o que nós não sabemos é prevalecer entre um tempo e outro, ou permanecer entre um tempo e outro. O que eu percebo muitas vezes é que pessoas morrem no meio do caminho. E quando eu digo morrer, não é apenas de maneira física, eu estou dizendo que as pessoas morrem no seu ânimo, morrem na sua vontade, naufragam na sua fé, desfalecem na sua esperança. E hoje eu vim com uma palavra de Deus para você. Entre uma posição e outra posição, o Espírito Santo vai te sustentar. Repita comigo: entre uma posição e outra posição, o Espírito Santo vai te sustentar. E eu estou orando isso hoje, porque o Senhor há de te sustentar enquanto o tempo passa. E eu estou te dizendo: Deus é o teu sustento. Alguém levante a mão em casa e diga: Deus é o meu sustento. Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes a gente quer logo terminar, encerrar, concluir. Mas se eu pudesse dar um tema para minha mensagem hoje, seria: às vezes leva um tempo para se resolver. Às vezes leva um tempo para se resolver. O que o texto que lemos quer dizer? Que tudo tem o seu tempo. E o texto ele joga de um extremo para o outro. Percebeu? Tempo de nascer, tempo de morrer, de um extremo para outro extremo. Se você olhar, ele está dizendo, tempo de matar e tempo de curar, de um extremo para outro extremo. Tempo de rir e tempo de chorar, de um extremo para outro extremo. O problema é que, o que fazer entre os extremos? O que fazer enquanto o tempo não se conclui, não se concretiza? Sabe, é aprender a viver nos intervalos. Porque a maior parte do tempo que vivemos em transição. Entre o choro e o riso estamos transicionando. Entre a vida e a morte estamos transicionando. Então a vida é uma transição. O que nós estamos vendo nesses dias é que as pessoas não estão aprendendo a viver o momento. É que as pessoas não estão desenvolvendo uma mentalidade capaz de mostrá-las como viver no caminho. Quem está comigo aqui, por favor? Sabe, entre o verão e o inverno tem o outono. Entre o inverno e o verão
tem uma primavera. O que eu imagino nós estamos vivendo nesses dias é uma época de transição. Escreva comigo, tempo de transição. Escreva aqui, por favor, tempo de transição. Então nós passamos a maior parte do tempo transicionando entre um ponto e outro. Entre o ponto A e o ponto B, existe um caminho. E é justamente neste caminho que a vida acontece. Entre o ponto A e o ponto B, existe um caminho. E a vida acontece ao longo deste caminho. Entre o chorar e o rir, entre o plantar e o colher, a vida acontece nessa transição. Entre o nascer e o morrer, a vida acontece em uma transição. E nós passamos mais tempo no caminho do que no objetivo. Guarde isso. Passamos mais tempo no caminho do que no objetivo. Estamos mais tempo transicionando do que lá. Estamos mais tempo na escalada do que entre o vale e o topo. E o que a gente não está entendendo é como conviver neste tempo de transição. E eu queria declarar uma palavra sobre a tua vida hoje. Você não vai ser consumido pelo saudosismo do passado, nem dominado pela ansiedade do futuro. Você não vai ser consumido pelo tempo que passou, nem pelo tempo que virá. Você vai aprender a viver bem e equilibrado no dia que se chama hoje. O problema é que a gente vai perdendo a vida. Uns porque estão olhando para trás demais, outros porque estão olhando para frente demais. E o que a Bíblia diz é nem para trás e nem para frente, mas no hoje. Levante a sua mão e diga, nem no passado, nem no futuro. Diga hoje. Aprendendo a viver cada dia, aprendendo a viver em cada momento. Alguém pode dar glória a Deus aqui que eu estou pregando? Deus está libertando almas cativas do saudosismo, e Deus está aliviando almas oprimidas pela ansiedade do futuro. Alguém comigo? Nós estamos acostumados ao imediatismo, e me parece que imediatismo não funciona. Ele diz, olha, tempo de derrubar e tempo de edificar. Mas quem derruba precisa limpar o terreno. Quem edifica precisa esperar a maturação do que edificou. O que eu estou te dizendo hoje é que nós estamos no meio de um processo, e se nós nos permitirmos sermos corrigidos e ajustados neste processo, podemos viver dias felizes, mesmo em épocas como esta. Eu preciso que você preste atenção numa coisa. É necessário marcar a diferença. Escute isso. É necessário marcar a diferença entre punição e correção. Nós temos por hábito misturar as duas coisas. Punição e correção. Deus pode estar apenas nos corrigindo quando pensamos que estamos sendo punidos. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu entendo que estes dias têm proporcionado correção. Corrigido nossa oração, corrigido nossa leitura, corrigido nossos relacionamentos, corrigindo nossas prioridades. O que acontece é que tem gente que está pensando em punição e não está aprendendo nada. Tem gente que está pensando só em punição e não está crescendo em nada. Mas eu vim aqui hoje ser uma voz de Deus para a tua vida e te dizer: pare de olhar esse tempo como uma punição e comece a olhar esse tempo como uma correção, um tempo de ajustes. Muitas vezes estamos tão dominados por esse sentimento de correção, estamos tão dominados por esse sentimento de punição, que a gente acaba perdendo essa visão.
de que Deus pode estar apenas nos corrigindo, nos alinhando, nos ajustando. E eu estou com uma expectativa muito grande de que a gente vai sair melhor disso do que a gente entrou. Eu estava hoje à tarde sonhando, porque eu falei: Deus, o dia que tudo isso for de fato encerrado, vai ser tanta gente, tanta gente, tanta gente, tanto culto, tanta pregação, tanta salvação, tanto testemunho, que a gente não vai ter onde pôr as pessoas, a gente não vai ter onde... Vai ser o melhor tempo da nossa história, ainda está por vir, porque nós estamos transicionando de uma forma abençoada e saudável debaixo da presença do Senhor. Eu não estou aqui chorando o passado, nem ansioso pelo futuro. Eu estou vivendo hoje o que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Observa comigo o que Davi escreveu, a canção que Davi escreveu no Salmo de número 40. Salmo de número 40. Por favor. Salmo de número 40, eu quero que você observe comigo o verso de número 1 e verso de número 2. Abra aí a sua Bíblia, marque isso. Depois me manda uma foto das suas anotações. No final nós queremos receber aqui as frases que mais falaram com você, a frase que você escreveu, aquilo que Deus falou. Pode ser que uma frase pode ser a chave da tua noite, a mudança do teu dia. Verso de número 1 e verso de número 2 diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Verso 2: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me num lugar seguro. Note isso. Quando lemos esse texto, e depois da canção pronta, parece-nos que foi instantâneo. Eu estou aqui, ó. Abre aí, câmera. Eu estou aqui. Aqui tem um atoleiro. Vamos lá. Ó, isso aqui é você. Você está aqui no meio do atoleiro. Você está aqui no meio de uma situação difícil. E aí você grita por socorro. Você grita por socorro. Aí olha só, vem cá. Quando a gente lê o texto, parece que Deus fez isso aqui, ó. Tirei daqui e pus aqui. Não é assim? Nos dá a impressão que ele gritou por socorro, Deus foi lá, tirou ele de onde estava e colocou ele num lugar melhor. Mas o que eu quero te dizer é que se a gente prestar um pouquinho mais de atenção, a gente vai perceber que a música pronta é uma coisa, mas o processo pelo qual ele passou foi outro. E mesmo no Salmo de número 40, a gente pode identificar isso. Se você ler comigo o verso de número 11 e o verso de número 12, que diz assim: não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram, já não consigo ver, mais numerosos são do que os cabelos da minha cabeça. E olha o que ele diz no final: o meu coração perdeu o ânimo. O meu coração perdeu o... Significa que então Deus não mudou ele daqui para cá instantaneamente. Significa o quê? Que Deus tirou ele de uma posição e foi levando. E que no meio do caminho ele disse: o meu coração perdeu o ânimo. Então nós não estamos falando de uma mudança daqui para cá. Nós estamos falando de uma transição. E que muitas vezes a gente precisa aprender a sustentar o nosso ânimo ao longo da caminhada. É por isso que o profeta Abacuque orou, dizendo: aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, torna esta obra conhecida.
Talvez você está perdendo o ânimo nessa fase de transição. Você achou que ia acabar rápido, você achou que 2021 ia estar tudo livre, tudo fluindo, e o Espírito Santo está te dizendo: ei, viva cada dia da melhor maneira que você pode. Porque entre um extremo e outro, há um processo de transição, no qual eu quero te ensinar, te encorajar e ativar suas experiências. Queridos, a ruína de Jó chegou num dia, como sua prosperidade também em um dia. Então o livro capítulo 1 ele perde, capítulo 42 ele ganha. E o que acontece durante os 40 capítulos do livro de Jó que ficam no meio? Então a gente tem capítulo 1 ele perdendo, capítulo 42 ele ganhando tudo de novo, mas a gente tem no meio 40 capítulos, a maior parte do tempo, não foi nem perdendo, nem ganhando, foi vivendo. E aí você diz assim: e como foram esses 40 capítulos? Eu te resumo. O próprio Jó disse: antes, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, os meus olhos te veem, te enxergam, te percebem. Quando eu tinha, ou quando eu ganhei de novo, eu não te vi tão bem, como eu vi nos dias que eu simplesmente vivi. Alguém, por favor, dê glória a Deus neste lugar. Às vezes nós somos cativos do saudosismo. Outras vezes nós estamos presos na ansiedade. Muitas vezes quando a gente está cativo pelo saudosismo das coisas que ficaram para trás, é bem provável que a gente se torne uma presa fácil para a ansiedade das coisas futuras. E aí somos dominados por ansiedade e depressão. Pensamos nas coisas que ficaram para trás e nos tornamos deprimidos. Pensamos nas coisas que estão por vir e nos tornamos ansiosos. Isso aconteceu com Israel. Quando Israel é levado cativo para a Babilônia. Quando Israel é levado cativo para a Babilônia, a Bíblia diz, meus amados, no Salmo 137, que lá na Babilônia as pessoas pediam a eles que cantassem. Lá na Babilônia eles pediam a eles que cantassem. E então os babilônicos chegavam para os judeus e pediam assim: cante-nos alguns dos cânticos de Sião. E eles diziam assim, o Salmo 137 é um salmo bem deprimente, porque eles dizem assim: como poderemos nós entoar os cânticos de Sião em terra estranha? Penduramos nossas harpas, abandonamos nosso cântico. Ah, Senhor, que a minha língua perca o paladar, que a minha mão fique ressequida, se eu me esquecer da terra onde um dia eu vivi. Aqueles homens estão profundamente deprimidos, lembrando sua vida passada, lembrando dos seus dias em Jerusalém, e agora vivendo o cativeiro babilônico. Estão completamente esvaziados de alegria, estão completamente esvaziados de esperança. E o que acontece é que muitas vezes, deprimidos pelo passado, nos tornamos presa fácil da ansiedade. Nos tornamos presa fácil da ansiedade. E eu queria mostrar para você, se você puder abrir comigo Jeremias capítulo de número 28. E eu preciso mesmo que você esteja com a sua Bíblia aberta.
Porque nós vamos olhar dois capítulos, capítulo 28 e 29, eles são tanto extensos, então eu tenho que pontuar algumas coisas para vocês aqui, para que o nosso tempo seja melhor aproveitado. Quando você está dominado demais, depressivo demais, pelo saudosismo do passado, quando você não consegue encontrar alegria no presente, você pode ser uma presa fácil para a ansiedade do futuro. E eu queria que a gente já saltasse para o verso de número 2, que vai falar um pouco sobre a profecia de Ananias. Ananias é um profeta que se levanta e manda um recado para estas pessoas tristes que estão na Babilônia, para essas pessoas saudosistas que estão na Babilônia, dizendo: ah, como era bom antes disso. Ah, como era bom quando eu podia ir para a igreja. Ah, como era bom quando eu podia ir trabalhar. Ah, como era bom quando eu não precisava usar máscara. Ah, como era bom. E então ele diz assim, verso de número 2: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: quebrarei o jugo do rei da Babilônia. É tudo que eu quero ouvir. Verso de número 3, por favor. Em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Verso 4, por favor. Também trarei de volta para o lugar Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Olhe para mim, por favor. Que coisa tremenda. Percebe que nós temos um povo saudosista do passado, que começa agora a ter ansiedade pelo tempo de saída. E eles começam a dizer: quando vamos sair da Babilônia? Quando vamos voltar a viver como vivíamos antes? E então começa uma ansiedade. E aí agora se levanta um profeta. E esse profeta diz o seguinte: o rei da Babilônia vai cair. Tudo vai ser restaurado na casa do Senhor. E quem está preso vai ser solto. É uma boa notícia, sim ou não? Claro que é. Mas o problema é que esta não é uma palavra que vem de Deus, porque nem sempre as coisas se resolvem no tempo que a gente deseja. E às vezes a gente vai sendo consumido por uma esperança. É claro, meu irmão, que a nossa boca vai sempre querer falar o melhor, querer dizer que vai ser rápido, querer dizer que vai acabar a tempo. E o que eu quero dizer para ti nesta hora, meus amados, é que eu não tenho um tempo para te dar, mas no tempo que se chama hoje, eu quero dizer: somos benditos, somos abençoados, somos felizes, somos guardados. E daquilo que Deus não me poupou, Ele me sustentou. Alguém diga amém aí, diga glória a Deus. Segure na mão de alguém na sua casa e diga: tem coisas que Deus não nos poupou, mas Ele tem nos sustentado. Diga para o teu filho, ainda que ele seja pequeno. Diga aí para o teu marido, ainda que ele não seja crente. Diga aí para tua mãe, diga aí para o teu pai: tem coisas que Deus não nos poupou, mas Ele nos tem sustentado. Digam amém, igreja. Uau! E nesse momento em que ele lança essa profecia, está presente ali não só o profeta Ananias, mas está também o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, muito educado e muito alinhado, no verso de número 5, ele diz assim: mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo do Senhor. Jeremias disse assim: amém, amém, assim faça o Senhor, cumpra o Senhor o que você está dizendo. Eu queria mesmo que fosse em 2 anos, eu queria mesmo que isso fosse um problema resolvido de forma breve, eu queria mesmo que isso passasse de maneira rápida. Mas sabe o que Jeremias começa a dizer a partir daí? Temo que não seja bem assim. Olhe para mim. Depois você pode ler. Ele vai começar um discurso ali depois. No final os dois não terminam bem.
Mas eu gosto da forma como Jeremias aborda. Depois que esse rapaz chamado Ananias vem e diz: vai dar tudo certo, logo a gente sai, não se preocupem com nada, Deus vai julgar esse rei perverso, Deus vai restituir tudo no templo, e Deus vai salvar os cativos. Jeremias diz: amém, que se cumpra o que você disse. Porque esse é o desejo do coração de todo mundo. Quando sábado passado, por exemplo, nós tivemos lá aquela notícia, muita gente se empolgou, telefonemas começaram a dizer: olha, foi liberado, olha que vitória, olha que sucesso. E eu logo voltei a esse texto e o meu comportamento foi meio tipo Jeremias. Amém, que tudo dê certo, que a gente volte mesmo. Mas se eu posso dizer, eu acho que não vai ser bem assim. E o que Jeremias então faz é escrever uma carta para falar com aqueles que passariam por um tempo de transição, um tempo de espera entre a Babilônia e Jerusalém. Haveria um tempo de espera, e que eles não poderiam ficar nem dominados pelo saudosismo do passado, deprimentes por lembrar do que um dia foram e de onde viveram, nem ansiosos pelas promessas do futuro, de onde um dia estariam e o que viveriam. E eu queria olhar com vocês essa carta nesta noite, porque muitas pessoas estão deprimidas por saudade do passado e ansiosas pela expectativa do futuro, e estão perdendo o dia que se chama hoje. No capítulo de número 29, no verso de número 4, eu quero que vocês prestem atenção. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados. Agora, por favor, note o que está escrito no final deste verso: a todos os exilados que deportei. A primeira pessoa, diz o Senhor, aos que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. O verso de número 4 é importante para nós porque ele revela soberania. Deus continua soberano na história do seu povo. Eu gosto quando Paulo, ao escrever a Filemão, abre sua carta dizendo: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Repita comigo, por favor. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Ele não diz que é prisioneiro de César em Roma. Ele diz que é prisioneiro de Jesus Cristo onde quer que ele esteja. O que ele está dizendo: não foi César que me trouxe para cá, mas foi Jesus que me colocou onde estou. Paulo estava vivendo, e se isso pode se aplicar a nós hoje, eu acho que pode. Paulo estava em prisão domiciliar. Em vez de escrever assim: eu, Paulo, que estou preso por César dentro da minha casa, ele prefere dizer: eu, Paulo, que sou um prisioneiro de Jesus, eu estou preso à vontade do meu mestre. Eu estou preso aos planos e aos propósitos do meu mestre. Eu estou preso ao tempo e às oportunidades que o meu mestre tem criado para mim. Eu não sou prisioneiro de César, eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo.
O que eu quero te dizer é que não foi o governador, não foi o presidente, não foi os ministros que me colocaram onde eu estou. Onde eu estou preso à vontade de Deus para a minha vida. Porque eu jamais abrirei mão da confissão de soberania. Porque eu levantei as minhas mãos e disse: o Senhor dos exércitos reina sobre mim. Alguém diga glória a Deus, por favor. Então a primeira lição que ele dá àqueles homens que estão lamentando o passado e ansiosos pelo futuro é dizer: não se esqueçam que o Senhor os pôs aí, que o Senhor os conduziu, ainda que pelo vale de sombra e morte, é a vara e o cajado do Senhor que te conduz e te consola. Uma vez que Ele estabelece, Deus é soberano, firmamos a base, então tudo que eu edificar, eu edifico sabendo que eu estou vivendo a plena vontade de Deus em minha vida. Então ele entra no verso de número 5, e ele diz assim: vocês que estão aí, angustiados pelo passado, ansiosos pelo futuro, construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. Olhe para mim. Sabe o que ele está dizendo? Em vez de se deprimir pelo passado, ou se angustiar pelo futuro, vivam plenamente o dia de hoje. Construa uma casa e more nela. Plante um pomar e coma do seu fruto. Case-se, tenha filhos. Quando seus filhos crescerem, preparem seus filhos para se casarem. Abrace os seus netos e vivam este tempo de transição da melhor maneira e da melhor forma. Não encolham, não diminuam, não retrocedam, não se apequenem. Pelo contrário, cresçam e se multipliquem. Ele escreve uma carta para pessoas que estão entre dois momentos, pensando no passado e pensando no futuro, e ele está dizendo: constrói uma casa. Casa é habitação de longo tempo, não tendas. Plante pomar. Pomar é plantação de longo prazo. Forme família. E ensine sua família a formar outras famílias. Porque o tempo vai passar. E vocês vão viver da melhor maneira e da melhor forma no tempo que se chama hoje. Você crê no que eu estou aqui falando? Por favor, compartilhe esse vídeo. Eu preciso fechar isso aqui, mas alguém tem que ser alcançado nessa noite. Manda um link agora e fala: urgente. Você não vai acreditar. As pessoas vão ver. Ele escreve uma carta e diz: amigos, não se prendam ao passado, nem se angustiem pelo futuro. Apenas vivam da melhor maneira hoje. Porque vivendo da melhor maneira hoje, nós vamos para o verso de número 7. Porque vivendo da melhor maneira hoje, o meu propósito com vocês se cumprirá. Diz o texto: busquem
a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Vou ler de novo. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Mais uma vez Deus assume o controle. Eu os coloquei nessa situação, eu os coloquei no meio disso tudo, e eu quero que vocês orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Alguém comigo aí agora? Sabe o que ele está dizendo, igreja? Ele está dizendo, em vez de vocês discutirem como era antes, em vez de vocês ficarem pensando quando virá depois, o que vocês precisam ser agora, é ser alguém que vive plenamente este tempo, para ensinar os que estão à sua volta a viver também. Eu quero que vocês sejam uma bênção neste tempo. E vocês sabem, amados, que eu procuro evitar. Algumas vezes eu toco nas questões políticas, sociais, e algumas vezes eu faço algumas críticas aqui, mas não faço isso sempre. O que eu quero te dizer é que nós estamos discutindo como é que nós estávamos abertos, ou quando nós vamos abrir de novo como igreja. E o que eu estou te dizendo é que Deus está falando hoje comigo. Eu não quero que você fique pensando, como era quando a gente tinha culto presencial, quando é que a gente vai ter culto presencial de novo, porque a nossa discussão não deveria ser se abre o templo ou se fecha o templo. A nossa primeira discussão devia ser como podemos abençoar a nossa cidade e a comunidade à nossa volta, nesse tempo em que todos estão sofrendo. Sejamos nós aqueles que edificam casas, que plantam pomares e que formam família. Ele diz, eu os coloquei no meio dessa geração, e diante disso tudo fui eu que os pus aí, para que vocês sejam uma bênção. E o que eu quero te dizer é que eu não vou ficar aqui deprimido quando eu olho as cadeiras vazias, nem vou ficar ansioso pensando no dia que elas vão estar cheias, mas eu vou estar aqui todos os dias com o mesmo ânimo e o mesmo entusiasmo, dizendo, eu estou construindo uma casa, eu estou plantando pomares e eu estou formando família. E você que está à minha volta, saiba de uma coisa, que Deus abençoe Suzano, que Deus abençoe São Paulo, que Deus abençoe o Brasil. A minha discussão não é templo aberto, templo fechado, mas é como eu posso ser uma bênção para a minha geração. Como eu posso colocar comida na mesa do pobre, como eu posso levar esperança para aquele que sofre, como eu posso orar por aquele que está doente, como eu posso colaborar com aquele que está sofrendo. E eu quero te dizer, chega de julgamento, chega de ansiedade ou depressão, é tempo de viver plenamente o hoje. E hoje, com tudo fechado ou com tudo aberto, é o dia que o Senhor fez, por isso me alegrarei nele, me regozijarei no Senhor. Ele diz, eu os coloquei aí. Nós nunca fizemos tantas obras como fizemos nesse último ano. 2020, 2021 tem sido um ano de obras, um ano de crescimento, um ano de expansão. Porque eu estou construindo casas, eu estou plantando pomares, eu estou edificando família. Com muito cuidado, ouça o que eu vou lhe dizer. Capítulo de número 29, verso de número 10. Assim diz o Senhor. A carta segue. Quando se completarem, o quê? Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Irmãos, ele está nos ensinando o seguinte. Ananias profetiza dizendo, 2 anos. Jeremias está dizendo, 70 anos. Por favor, não se prenda a datas, nem a períodos. Não é isso. Mas por favor, note que aqui está o tema da mensagem. Às vezes, leva um tempo. Às vezes leva um tempo para a gente sair. Às vezes leva um tempo para se resolver.
Às vezes leva um tempo para que se cumpra o propósito. Mas agora eu queria que você raciocinasse comigo. Eu sei que são milhares de pessoas agora. Eu acho que nós nunca falamos para tanta gente como agora. Nesse momento. Jeremias está escrevendo uma promessa para 70 anos. Se eu escrevo, Washington, uma promessa de 70 anos para um homem adulto, em outras palavras, o que eu estou dizendo para ele? Que ele não verá. Se eu escrevo uma carta, Douglas, para um homem adulto e digo para ele, em 70 anos eu cumprirei a promessa. O que eu estou dizendo? Você não verá. Então aquilo que Deus está planejando transcende a nossa vida. Então a gente precisa sair da mesquinhez de pensar pequeno e começar a pensar com a grandeza de um Deus que planeja além da nossa vida. As promessas de Deus são maiores do que nós. E muitas delas não serão vistas. Mas podemos crer em cada uma delas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, no verso de número 19, ele disse: esperamos de Cristo somente para esta vida. Somos os mais miseráveis dos homens. Por favor. Falo com todo cuidado e amor. Deve ser muito difícil para aqueles que perderam alguém muito próximo e querido. E eu concordo com você. Quando por causa da sua dor você diz: fecha tudo pelo amor de Deus. Mas também entendo que deve ser muito dolorido para alguém que trabalhou uma vida inteira para construir um negócio. E que agora vê isso tudo se desmoronar, se desfacelar, se desfazer, o trabalho da sua vida. Eu te entendo e concordo com você quando você diz: tem que abrir. Mas o que a gente precisa, um e o outro, é entender que os planos de Deus transcendem a nossa vida, são maiores do que a nossa existência. Então quando a gente lê o verso de número 10 de Deus dizendo o seguinte para homens que não tinham expectativa de vida nem de 70 anos. Então ele diz para um adulto: olha, em 70 anos eu cumpro. É como se eu te pagasse, David, com um cheque pré-datado para 2091. Aí você vai olhar o cheque e vai dizer: só o neto do Arthur vai descontar esse cheque. Mas o que ele está dizendo para mim e para você é que os planos de Deus transcendem a vida do indivíduo. Ele nos predestinou a todos a um propósito maior. Eu não posso pensar igreja olhando só para a minha pessoa diante de um espelho. Mas eu tenho que pensar a igreja como algo que transcende a minha própria existência.
E quando eu olho para os planos de Deus como algo que transcende a minha própria existência, eu posso dizer: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Porque a vida que agora vivo, não a vivo por mim mesmo, mas eu a vivo na fé do Filho de Deus. Seria estranho, mas no verso 11, quando aqueles homens ouvem assim: vocês não verão o que vocês querem. Então no verso 11, Deus diz o seguinte: porque eu sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O que o Senhor diz na noite de hoje é: enquanto o tempo passa, enquanto as coisas não acontecem, não se deprima pelo passado, nem se angustie pelo futuro. Viva hoje, sabendo que a vontade do Senhor é boa, sabendo que a vontade do Senhor é perfeita, sabendo que a vontade do Senhor é agradável. E exatamente aí onde você está, eu quero recordar o que citei no meio da mensagem. Lembra do Salmo 137? Quando pediam a eles que naquele exato momento em que eles estavam vivendo na Babilônia cantassem cânticos, e eles disseram: não temos como cantar. Pois um dia se cumpriu. E então eles escreveram um cântico que se tornou o Salmo 126. E eles disseram assim: quando o Senhor nos livrou do cativeiro da Babilônia, a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de alegres cânticos de livramento. Nós estávamos como os que sonham. Porque aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, voltarão sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, as suas colheitas. O que eles estão dizendo é que se o caminho de Jerusalém para a Babilônia foi de choro, o caminho da Babilônia para Jerusalém será de alegria e de prosperidade. Nisso, eu lhe entrego uma profecia. Se o nosso tempo, do templo para as casas, foi de choro, o nosso tempo, da casa para o templo, será de alegria e de prosperidade. Se entramos no Covid, chorando e semeando, sairemos do Covid, cantando e colhendo. Eu declaro isso sobre a nossa vida nesses dias, porque creio que os que seguem levando a preciosa semente, ainda nos dias difíceis, viverão seus dias de colheita. E se você pode levantar a sua mão, levante, porque eu estou profetizando em nome de Jesus. Não sei quanto tempo, mas enquanto durar, continuarei edificando casa, plantando pomar e construindo família, porque eu sei, os planos que Deus tem para mim, são planos de paz e não de mal, para me dar futuro, para me dar prosperidade, na presença dEle. Se você crê nisso,
Jesus está te visitando agora. E você pode fazer parte de nossa família de fé. Você pode engrossar as fileiras conosco. Você pode se ligar a esta família que não se dobrará pela saudade do passado, nem pela ansiedade do futuro, mas que viverá o dia que se chama hoje, com fé e consciência, sabendo que os planos do Senhor são melhores, são infalíveis, são perfeitos. Cristo Jesus pode conduzir sua vida. O Pai pode te adotar como filho. E o Espírito Santo pode morar em você. Se tão somente hoje, com o seu coração você crê, e com sua boca você confessar, que Ele morreu para que os seus pecados fossem perdoados, e ressuscitou para que você se tornasse filho de Deus. Se você crê e deseja ter uma experiência com Jesus, não comigo, não com a igreja, não com homens, uma experiência com Jesus, coloque a mão no seu coração, repita comigo dizendo: Senhor Jesus, na noite de hoje, eu recebo como meu Senhor e Salvador. Faz sua obra em minha vida, muda a minha história e transforma o meu ser. Deus Pai, faz de mim seu filho. Espírito Santo, faz de mim sua morada. Eu me arrependo dos meus pecados e confesso Jesus como meu Salvador. Se você crê, diga amém. Eu oro para que o Espírito Santo te envolva nesta hora e você seja livre e liberto sob o poder de Deus agora. Na sua tela aparece um número de um telefone que você pode nos enviar uma mensagem. 0 operadora 11 9 4737 4425. Me envie seu nome agora. Faça isso, pegue o telefone aí. Envie um WhatsApp para 9 4737 4425. Isso. Em nome de Jesus. Isso. Amém. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Aleluia. Escreve agora para mim o seu nome. Vai abrir um menu. A opção 6 está escrito novos começos. Novos começos, opção 6. Digite 6. Isso. Eu gravei um vídeo para você. E do outro lado nós nos vemos. Igreja amada e querida, estamos em um tempo extraordinário na presença de Deus. E eu queria que agora cada uma dessas pessoas, cada um de vocês aí na sua casa, com toda a solenidade e com todo o valor que esse tempo tem, nos preparássemos para a ceia do Senhor. Porque ainda que as coisas levem um tempo, nós vamos permanecer confiando e crendo que o Senhor está conosco em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Para a glória de Deus. Eu vou pedir a você que aí na sua casa, se possível, fique de pé. Nós vamos entoar um cântico ao Senhor de adoração. E enquanto adoramos, já prepara a mesa, prepara o cálice, prepara o pão e segue adorando para que o teu espírito esteja pronto para este momento de comunhão na presença do Senhor. Vamos fazer assim? Ao final dessa canção estarei ministrando a ceia com você e sua família. Juntos, será uma bênção. Deus abençoe.
mais doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável, tua comunhão, tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte é o teu amor, Jesus. Eu quero estar contigo, amado da minha alma. Tua noiva clama, vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma. Tua noiva clama, vem. Eu quero estar contigo, amado